O Corinthians, campeão do... 6 horas mais 27 minutos, de volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes para falar sobre a vitória de virada do Corinthians para cima do Criciúma na Neoquímica Arena. E quem acompanhou de pertinho este jogo do Timão foi o repórter Pedro Ramiro. Como é que está as novas do Corinthians depois de somar 3 pontos importantes, atuando diante da torcida lá na Neoquímica Arena? Hoje foi dia da torcida comer feijoada, né? Quarta-feira tá liberado uma feijuca, né? Feijuquinha. Fala, Soler, de novo aqui no Donos da Bola para trazer esses detalhes do Corinthians. Corinthians que venceu a terceira no Campeonato Brasileiro, finalmente conseguiu uma vitória agora na Neoquímica Arena, mais uma vez, aliás, né? Das duas derrotas, aliás, 2 vitórias que vinha o Corinthians também, foi justamente na Neoquímica Arena, contra o Vitória e também contra a equipe do Fluminense. Agora a terceira, sob o comando do técnico Ramon Dias, que estreou pelo Corinthians, a terceira vitória no Campeonato Brasileiro, e ele, inclusive, consegue um resultado muito importante para que o Corinthians, pelo menos, almeje um pouco mais a parte de cima da tabela, porque a vitória não foi suficiente para tirar o clube da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Timão é o 17º colocado, tem 15 pontos conquistados e tem uma partida a mais do Vitória, com a mesma pontuação, que tem 15 pontos conquistados até aqui. E o Vitória também tem uma partida a mais. Inclusive o Corinthians que volta a campo no domingo diante do Bahia. Agora uma informação importante que saiu há pouco, ainda falando de Gustavo Mosquito. Te trouxe a informação em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes que o Gustavo Mosquito havia pedido o fim do vínculo dele com o Corinthians. Agora ele conseguiu, através de uma liminar, rescindir o contrato com o clube, e depois da decisão da Justiça do Trabalho em caráter de urgência, o Mosquito teve a liberação na CBF. Essa confirmação ainda veio com a publicação no Boletim Informativo Diário da CBF, que ele não faz mais parte do clube. Essa rescisão não significa que o Mosquito já tenha vencido o processo na Justiça do Trabalho. Esse mérito, no caso, ainda vai ser julgado, vai a julgamento e tudo mais. O Mosquito estava afastado do elenco desde o dia 3 de julho, quando a gente trouxe a informação há 14 dias que ele havia pedido para deixar o clube alegando que não havia recebido o pagamento de FGTS. E além disso, além do Mosquito, aliás, o Arthur Souza também entrou na justiça para cobrar o fim deste contrato pelo débito aberto com o clube até então. E o pedido na justiça, à época, tinha sido recusado. Na verdade, os 2 pedidos haviam sido recusados. Mas uma nova audiência já foi marcada com o Arthur Souza para o fim de agosto. Mosquito, que jogou 27 partidas na temporada, foi titular no derby contra o Palmeiras no dia 1º de julho e 2 dias depois, aliás, ele abriu o processo para conseguir essa rescisão de contrato. Então o Corinthians perde esse jogador, porque havia, Soler, uma expectativa de que o Corinthians conseguisse ficar com o Mosquito para servir de moeda de troca, porque o Corinthians pagou os FGTS que estavam atrasados. Só que o Mosquito não quis essa situação, preferiu rescindir o contrato e já não faz mais parte do Corinthians. Acho que talvez esse rompimento de contrato fosse interessante para o Mosquito, e salvo engano ele já tinha completado 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso impediria que ele atuasse por outras equipes. Agora, se ele consegue uma rescisão, uma liminar na justiça, a norma da CBF coloca que, salvo algumas condutas, o cara que teve algum problema, na verdade, de não pagamento, não cumprimento de acordo, não cumprimento de contrato, ele pode sim ser inscrito por outro clube no Campeonato Brasileiro, mesmo que ele já tenha completado 7 partidas na atual equipe dele. Então talvez seja essa a possibilidade. O Mosquito optou por rompimento na justiça para que ele possa também jogar por outra equipe. Timão que vive toda essa situação com o Gustavo Mosquito, Soler. Que situação esquisita, né? Envolvendo o Mosquito, essa rescisão contratual agora. Bom, então o Mosquito já faz parte do passado, e o que Ramon e Emiliano Dias trabalham agora para a sequência da temporada corintiana, porque Timão tem um jogo
complicado contra o Bahia já neste final de semana. É bastante complicado e o detalhe é, né? O jogo vai ter a ausência de Ranieri. O Ranieri levou o terceiro cartão amarelo, tá fora da partida de domingo contra a equipe do Bahia. Jogo importantíssimo pro Corinthians tentar escapar dessa zona de rebaixamento. E aí, né, a gente fica de olho em toda essa situação, porque além do Bahia, o Corinthians vai fechar o primeiro turno depois contra o Grêmio. Já pro jogo do Bahia... Na Neoquímica, né? Na Neoquímica Arena. E o detalhe é, né? O detalhe é, além deste jogo, além de toda essa situação, o Corinthians começa a pensar também na estreia de alguns reforços. O André Ramalho, muito provavelmente já volta a ficar à disposição, estará à disposição, né? O zagueiro que foi contratado recentemente, mas há um detalhe, o André Ramalho, ele estava jogando num time europeu, né? No PSV, e a temporada europeia terminou agora, recentemente, pouco mais de um mês. E o detalhe é que o André Ramalho ainda talvez não esteja 100% fisicamente para estrear. Então o zagueiro não sei se já vai estar à disposição. O Fagner muito provavelmente volta a ganhar a titularidade no lugar do Mateuzinho, porque ontem o Mateuzinho... Nossa. Ó, aquele passe de peito que ele tenta arrumar pra trás, cara, é ser muito Zé Ruela, velho. Nossa, não dá. Pelo amor de Deus, pô, a contratação dele já é contestada porque foi o empresário que deu dinheiro pro Augusto comprar ele, e aí tem as acusações, né, Tem as acusações do Rubão, né? Sim. Que, pô, o cara deu carro pro Augusto. Aí são os dois que tem que se resolver também. E o Augusto precisa mostrar também ali que a situação tá correta no Corinthians. Mas, pô, vem tudo isso pra cima dele. A torcida já não vai com a cara. De frente pra sua própria essa vai tentar dar um passe de peito, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ter um pouco de bom senso também, né? Pelo amor de Deus. E aí o problema é que o Corinthians tinha o Fagner como uma ausência há pelo menos 50 dias, né? Há 50 dias que o Fagner não atuava, ontem entrou mal, obviamente, fora de ritmo e tudo mais, isso é completamente normal, natural. Agora, o Corinthians, obviamente, está no mercado tentando contratações. Alguns nomes são falados, para ser bem sincero, assim, conversando com algumas pessoas, para lateral esquerdo, esquece, vai permanecer da maneira que está. Lateral também, direito, mesma coisa. O Corinthians vai continuar utilizando o Hugo, vai continuar contando só com o Hugo e Bidu, porque o Christian Borja, por exemplo, que era um nome especulado pelo Corinthians, fez alguns altos pedidos de valores. E ele muito provavelmente vai fechar com a América do México. Já tem um acerto com a América do México para ser contratado por lá. E por falar em América do México, o Corinthians consultou o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, jogador que pertence ao América do México, e recebeu uma proposta do Corinthians de 3,5 milhões de dólares, que o América considerou ridícula. O América pagou 6 milhões de dólares por esse jogador e quer ressarcir o prejuízo, já que ele não tem conseguido jogar no clube mexicano. Um detalhe também sobre contratações, o Charles do Midtjylland da Dinamarca muito em breve já vai aparecer nesse Corinthians, é um nome que já está praticamente certo, está fechado com o Corinthians, só falta agora a assinatura. E o bom destaque da noite talvez seja os dois nomes, né? Hugo Souza e o Alex Santana. Esses dois estrearam bem e muito provavelmente vão ser titulares já na próxima partida. Só se acontecer alguma coisa completamente que não estava no radar do Corinthians. Então o Alex Santana será titular e a dúvida fica no setor de volância ali, se o Rian ou se o Breno Bidon. Um dos dois vai ganhar a vaga do Ranieri e muito provavelmente o Alex Santana jogando de primeiro volante. O Rian é um primeiro volante de origem, o Bidon não. Então vamos ver o que o Ramon Dias, o argentino, vai fazer para tudo isso. Ramon Dias que estava elegante no terno e tudo mais. E já reforçou que o Corinthians precisa contratar, precisa estar atento a essa janela de transferência, Soler. E precisa colocar a psicóloga para trabalhar, porque o seu Kaká, meu Deus, Nossa né? Senhora. Pô, se quer pagar de machão, mantenha a postura de machão, né? Você tá aí, né,